As estruturas relativas estão presentes em inúmeros objetos de estudo da psicolinguística. Dentro desse campo, nós exploramos essas estruturas presentes no português brasileiro para a investigação de aspectos do processamento e da compreensão da linguagem. Essas construções consistem em sentenças encaixadas que se ligam a uma frase principal por meio de pronomes relativos. As orações também são conhecidas como orações subordinadas na gramática tradicional e compartilham as mesmas funções sintáticas e semânticas de modificadores nominais. Um exemplo é a frase: "Eu encontrei o livro que tu querias comprar". A oração relativa que tu querias comprar está encaixada no núcleo nominal livro. Essa sentença mostra que a relativa apresenta um constituinte compartilhado pela sentença principal e pela sentença encaixada. Nesse exemplo, o nome livro é objeto direto do verbo comprar na sentença principal e também é objeto direto de querias comprar na sentença encaixada. A partir disso, a visão da teoria gerativista de Chomsky mostra que é possível diferenciar os tipos de relativas conforme a função da posição da base da frase que se associa ao antecedente, a partir da conexão direta entre a oração principal e a oração encaixada. Sendo assim, o português brasileiro apresenta diferentes estratégias de relativização, que são gramaticalmente possíveis dentro da língua. É possível, então, utilizarmos mais de uma estrutura sintática que possa agregar todas as versões das orações relativas sem prejudicar a compreensão e processamento, levando em consideração que essas variações se tratam de manifestações afetivas da língua, que não possuem correlação com ideais de progresso ou de decadência da linguagem da comunicação, mas que oferecem os recursos necessários para a circulação perfeita dos significados entre os falantes, evoluindo e se adaptando sem perder o seu caráter sistêmico e organizado de uma língua. Este núcleo nominal, também chamado de antecedente, pode ser associado a três coisas: uma posição vazia, uma lacuna ou um pronome resumptivo, também é chamado de pronome lembrete, no interior da oração. Então, esse núcleo desempenha uma função sintática na oração principal e também é associado a uma posição sintática na oração relativizada. O conceito de estratégias de relativização é bem vasto e temos no português as estratégias consideradas padrão e não padrão. A estratégia padrão de relativas na língua portuguesa é característica de registros formais ou escritos. No português oral, o uso de estratégias não padrão é bastante frequente, mas também é frequentemente associado a baixa escolaridade. Essas estratégias de relativização são divididas em três tipos de estratégias: padrão, copiadora e cortadoras. Na estratégia padrão, como na frase "a menina de quem você gosta mora na casa da esquina", o uso do pronome relativo segue a norma prescrita pela gramática tradicional. Nas estratégias copiadoras, como "a menina que você gosta dela mora na casa da esquina", a relativa aparece com o pronome lembrete, que chamamos de pronome resumptivo. Nas estratégias cortadoras, como em "a menina que você gosta mora na casa da esquina", a sua preposição é cortada. A partir da análise de um trabalho clássico do linguista Fernando Taralo, grande precursor dos estudos de estratégia de relativização no português brasileiro, vemos as três estratégias com status sociolinguísticos distintos: a padrão, a não padrão, resumptiva copiadora, e a não padrão cortadora, como ilustrados nas seguintes frases: a pessoa com quem eu conversei, a pessoa que eu conversei com ela e a pessoa que eu conversei. De acordo com Taralo, a relativa padrão é introduzida por um pronome relativo, o qual, as quais, cujo, cujos, quanto, quantos, onde, quem, que, e tem um vestígio na posição que é relativizada. Essa relativa leva esse nome por ser a única utilizada pelo português brasileiro que se insere nos moldes prescritivos da gramática normativa. Já as versões não padrão envolvem um complementizador, que é um pronome resumptivo, que pode vir expresso como em "a pessoa que eu conversei com ela", ou nulo, como em "a pessoa que eu conversei". A estratégia chamada de copiadora ou resumptiva é caracterizada pela presença de um pronome lembrete na oração, que é referente ao núcleo nominal da oração matriz. Assim, é empregado um pronome que recupera o item relativizado da oração principal, estabelecendo uma relação com o antecedente, visto que a função não é exercida pelo item conector que. A estratégia cortadora é caracterizada por não oferecer informações sobre a posição do elemento relativizado. Nesse caso, a posição do elemento de relativização é mantido vazio na oração, uma vez que a preposição é cortada da segunda oração. Ambas as estratégias não são descritas pelas gramáticas normativas. Por meio de uma visão sociolinguística, reconhecendo que a língua é heterogênea e diversificada, nós percebemos que as estratégias não padrão são produtivas no português brasileiro, ainda que expressem frequências de uso bastante distintas.
Tarallo observa o caráter estigmatizado que é dado às relativas copiadoras pelos falantes do português em comparação à relativa cortadora. Para ele, esse fator estigmatizado ou não estigmatizado pode ser uma justificativa para a maior frequência da presença das relativas cortadoras. Certamente, por ser a única presente na escolarização, a estratégia padrão é a mais frequente na língua portuguesa, mas Tarallo indica que a relativa cortadora já era muito produzida em falantes do português brasileiro desde o fim do século XIX. Em seu trabalho, ele também indica que a variante considerada padrão, apesar de mais frequente, começa a perder sua predominância, dando espaço para a cortadora também. Assim, é possível deduzir que a relativa cortadora tornou-se estratégica não padrão preferida dos falantes, mesmo não sendo prevista e aceita pela gramática tradicional. A relativa copiadora, apesar de manter uma boa tendência, é marginalizada e estigmatizada. Sendo assim, a pragmática pode influenciar a produção dessas estruturas. Apesar de especulativo, a gente entende que os falantes considerados cultos situam-se à norma padrão e se sentem inclinados a usar a norma de prestígio da gramática para diferenciar internamente de outros falantes da mesma variedade.